A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Já fomos no monte, já estamos aqui. Hoje foi forte no monte, nós determinando lá, meus irmãos, minhas irmãs. E amanhã, lembrando que você vai comer do pão, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Abençoarei o vosso pão e a vossa água, tirarei do vosso meio as enfermidades. Irmão, você viu aí no grupo, subimos no alto do monte, consagramos o pão, e amanhã você vai comer deste pão. Eu tenho a certeza que a resposta de Deus, o milagre, ele vai chegar para a sua vida, para a sua casa e também para a sua família, tá bom? Nossa leitura de hoje, então, é livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Irmãos, venho lembrar vós o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-lo preguei, e menos que tenhas crido em vão. 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. O que foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo a Escritura. 5. E apareceu a Cefa, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Você viu quando a pessoa está em Cristo, ela dorme, ela não morre? Olha que coisa linda isso. Ou seja, ela descansa para depois ela ser julgada. Você entendeu aqui, meus irmãos, que Paulo disse que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas, apareceu para algumas pessoas, e alguns que viram Jesus já tinham morrido, já estavam mortos, mas Paulo disse o quê? Eles estão dormindo. Porque quando a pessoa ela está com Cristo, ela está com Deus, ela não morre, porque a nossa alma, ela não morre. Ela dorme, ou seja, para que quando nós ser julgado, aí sim, meu irmão, minha irmã, vem a condenação. Por isso que vale a pena você servir a Deus. Ninguém pode pegar a tua alma. Ninguém pode tocar na tua alma, porque a tua alma, quando você serve e obedece a palavra de Jesus, ela está nas mãos de Deus. Entendeu? Ou seja, você nunca morrerá eternamente. O teu corpo pode morrer, mas a tua alma volta para Deus que o deu. A Bíblia diz, que coisa linda, né? E no 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde todos os apóstolos. 8. E afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora do tempo. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você viu, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja? Porque você nunca pode olhar aquela pessoa que talvez fuma, bebe, está no mundo. Aquela pessoa nem depois ela pode se converter e virar uma bomba na mão de Deus, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Você viu tudo que ele passou. Ele não abandonou a sua fé. Imagina, irmãos, a humildade dele aqui. Ele nem quis ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Imagina, um homem que foi mais usado que os apóstolos. Porque se você vê hoje, a maioria das cartas foi escrita por Paulo.
Um homem que não andou com Jesus, viu Jesus só uma vez, a voz de Jesus, olha o que ele se tornou. Então pare de olhar para as pessoas e desacreditar. Tem pessoa que diz, aquele não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito. Quando Deus quer, meu irmão, minha irmã, até o diabo obedece. Mas, às vezes a pessoa não quer mudar, porque quando a pessoa quer mudar, ela muda de vida. Olha quem era Paulo. Quando Estevão morreu, Paulo estava lá contente, alegre, quando apedrejaram Estevão. E hoje está aqui, ó, pregando a palavra, se converteu verdadeiramente. Se você não se converte verdadeiramente, será em vão você continuar na igreja. Olha o que Paulo diz, eu persegui a igreja, perseguia, era, mas agora não era mais. Agora ele era um servo de Deus, uma pessoa transformada pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Aí no versículo 11 diz assim, portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. 15. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. Ainda mais os que dormem em Cristo perecerão. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a estas vidas, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que ele disse isso? Porque naquela época muitas pessoas que não viram não acreditaram. Por isso que Jesus vem, irmãos, e apareceu para vários. Porque sabia que tem lugar lá em Israel que até hoje está esperando o Messias, ou seja, pessoas que não viram. Porque elas não acreditaram nas pessoas que viram. E Paulo estava dizendo, poxa, se Jesus não foi ressuscitado, se não foi verdade, seria em vão. Porque olha tudo que nós passamos, olha tudo que nós enfrentamos, meus irmãos, por causa às vezes de Deus, por causa da igreja. Olha tudo que você já abandonou por causa da tua fé. Há uma recompensa. Jesus ressuscitou. Tem uma vida depois daqui. É isso que você tem que entender. Porque imagina, você só então ia ter uma vida aqui só de sofrimento, só de dificuldade. Aí você vai morrer e depois vai sofrer de novo? Não. Você tem que continuar firme com Jesus. Porque não importa a dificuldade, não importa o que você passa. A Bíblia diz que tem um novo céus e uma nova terra para toda pessoa que segue e acredita em Jesus Cristo. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi morto pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou. E muitos naquela época que não viram, não acreditaram, porque depois ninguém ressuscitou. Entendeu? Nem o apóstolo depois ressuscitou. Era um propósito na vida de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo falou, irmãos, com tanta firmeza, coisa linda isso, né? Porque ele acreditava, ele não deixava dúvida nada. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Você foi criado por uma religião, mas você tem que mudar, porque agora você está conhecendo a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não há santo nenhum que vai te levar a Deus, somente Jesus Cristo de Nazaré. É a Bíblia que fala, não é eu, em João 14,6. Continuando. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, meu irmão, era para eles terem uma vida eterna, para você entender. Eles nunca iam morrer. É muito lindo isso. Mas quando a Eva comeu do fruto, que não fala que é uma maçã, diz o fruto. Quando a Eva comeu do fruto, entendeu? E ela deu para o marido, quem errou foi Adão, porque Deus tinha dado a ordem para Adão não comer do fruto proibido. Então quando Adão comeu, a morte entrou. Aí Deus amaldiçoou o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, aí tu vai envelhecer, aí você vai ver depois lá em Gênesis que nós vamos chegar nessa parte. Ou seja, então aí todo homem hoje, ele nasce, toda pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre. Só que aí Deus envia Jesus para dar essa eternidade de novo ao ser humano. Então hoje, através de Jesus, você tem uma vida eterna, mas aí na alma, porque o teu corpo ele é pecador. Por um só homem entrou o pecado, por Adão, e o pecado, a morte. Por isso que toda pessoa ela vai morrer, porque nós somos todos pecadores, por isso que nós vamos morrer. Mas a nossa alma, ela vai para Jesus, ela vai para Deus. Que lindo, né? Olha no 23 para você ver. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias depois dos que são de Cristo na sua vida. 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, quando Jesus ele vir pelas nuvens, ninguém sabe dia, ninguém sabe hora, todo mundo fala data, meu irmão, ninguém sabe, mas um dia isso vai acontecer. Ou seja, toda pessoa hoje ela quer ter a imortalidade, ela quer ter uma vida eterna aqui na terra. E Jesus nos oferece, se nós obedecer a sua palavra e continuar com ele até o fim da nossa vida. Você não pode desistir, entendeu? Diante de tudo que você passa, que você enfrenta, não desista, não abandone a tua fé, porque tem uma vida boa depois daqui, tem uma vida melhor para você, que você com certeza vai dar muito valor em nome de Jesus. Oramos. Pai, no nome de Jesus eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessa pessoa. Mal, meu Deus, tem colocado desânimo, tem colocado, meu Deus, angústia. Eu digo a toda doença, toda enfermidade do corpo dessa pessoa agora. Eu digo angústia, dor de cabeça, dor nas costas, nas pernas. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora a bênção de Deus. Receba agora a resposta de Deus. Seja abençoado por Deus agora. Porque eu determino que o Senhor será o teu pastor. E nada te faltará. Nem o mal sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Cai 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu e a tua família não serão atingidos. Em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.